Hoje nós vamos concluir o assunto das fugas psicológicas iniciado na semana passada e iniciar uma temática nova. Então, o capítulo é sobre maturidade psicológica e lembrando aqui rapidamente esses mecanismos de evasão, eles se tornam até naturais para a maioria das pessoas face a querer enfrentar a vida com seus conflitos individuais e pessoais no mundo de provas e expiações, aonde as inúmeras circunstâncias da vida levam as pessoas a tentar adequar o que elas acham que é a realidade aos conflitos íntimos que trazem do passado e dessa vida e projetam então vários mecanismos de fuga bastante infelizes. Atualmente, os piores, poderíamos dizer, aqueles que se enquadram na ansiedade, na depressão, no estresse descontrolado, onde tudo isso é apenas mecanismos de se tentar enfrentar uma vida cheia de adversidades e vicissitudes apenas do ponto de vista material. Para qualquer uma criatura, e nós sabemos que a grande maioria da humanidade é materialista, enfrentar as circunstâncias da vida que estão fora do seu controle e manter uma linha de equilíbrio emocional, psíquico, desejável, é praticamente impossível, sem utilizar-se desses mecanismos de fuga que não deixam de ser também geradores de infelicidade. Em síntese, pelo que nós já andamos aqui conversando no último encontro, a perspectiva de podermos usufruir um nível de qualidade, de harmonia emocional, psíquica, humana, nos dias atuais em que estamos vivendo, passam inelutavelmente pela necessidade de despertamento espiritual, de percepção da vida pelo prisma que a doutrina espírita nos convida, de procurar entender os conflitos, as dificuldades individuais e da sociedade, tendo por base a percepção espiritual da vida. É a única forma eficaz de a gente enfrentar essa vida material sem ser vítima dessas fugas que não deixam de ser sinônimos de quadros de infelicidade. Mas vamos ver aqui a introdução do nosso tema com o comentário do capítulo 175 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. A mediunidade que se vai desvencilhando das atrações da mentira, à medida que se vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz, e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica-se com horizontes mais largos. Então vamos aqui refletir um pouco sobre esse parágrafo do capítulo 175 do livro Vinha de Luz e ver as conexões possíveis com o nosso tema do estudo da psicologia. Então, à medida, a proporção que se vai se libertando, se desvencilhando das atrações da mentira. O que são as atrações da mentira? Aquelas projetadas por um mundo no qual a matéria e tudo aquilo que afeta os nossos sentidos físicos estão em transformação e mudança constante. E aonde a criatura humana tenta estabelecer alicerces e padrões confortáveis, absolutamente impossíveis. Então, o mundo da matéria, como nos diz a física quântica, é um mundo de ilusões, nos quais os limites das nossas percepções visuais, auditivas e outras possibilitam-nos a ilusão de densidade na energia, quando na verdade matéria em termos essenciais não existe, é uma ilusão. Tudo que nos afeta os sentidos físicos é resultado da fraqueza de percepção do corpo que nós estamos usando. Se tivéssemos olhos
suficientemente ágeis, nós perceberíamos que tudo está em movimento. A Terra está em movimento. E a ideia que a gente tem é que está paradinha. E que as coisas materiais são fixas, estáveis. E na verdade não são. É devido às imperfeições e fraquezas dos nossos sentidos físicos. Então, esse é o mundo de ilusão. É o mundo de Maya, como diz os hindus. Porque, na verdade, a gente vê aquilo que o nosso sistema nervoso e outros órgãos interpretam. Não é o que de fato existe. O que de fato existe é bem sintetizado naquela frase de Emmanuel, que aqui nós já comungamos dela algumas vezes. O que é que de fato existe? O que os nossos olhos veem, ou morreu, ou está para morrer. Em essência, Emmanuel coloca tudo isso dizendo isso. Olha, se afeta os seus sentidos físicos e projetam ilusão, ou morreu, ou está para morrer. Continuando aqui. E começa a observar a experiência sob outros prismas. São esses outros prismas que nós somos convidados aqui nesses estudos de psicologia, à guisa do despertamento da nossa consciência profunda, que estabelece os padrões ideais. É partirmos para a observação da vida, superando toda a fase de ilusão e de infância espiritual que nós já tivemos, aonde julgávamos que a felicidade nossa estava em coisas, pessoas ou situações. Se agora chegou o momento do nosso acordar espiritual, nós não podemos mais nos iludir com isso. A plenitude, a felicidade que nós tanto queremos, de maneira nenhuma ela nem está em coisas, nem em pessoas, nem em circunstâncias. E está aonde? Na nossa essência verdadeira, profundamente espiritual. E é a única onde nós podemos, de fato, nos estabilizar em termos de anseio, de busca de realizações. E Emmanuel aqui coloca isso detalhadamente. Ele diz, olha, primeiro, observar a experiência sob novos prismas, eleger mais altos padrões de luta. Nós não podemos ter mais objetivos apenas na linha da matéria, da ilusão. Nós temos que ter agora metas e objetivos que transcendam a experiência puramente física humana. Então, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes. Metas santificantes é também sinônimo de metas espiritualizantes, já que o termo santo muitas vezes se tornou um tanto quanto pejorativo em termos de cristianismo, né? Então, metas espiritualizantes. E identifica-se com horizontes mais largos. O que são horizontes mais largos? Aqueles que estão para lá da linha puramente do horizonte físico. Aqui Emmanuel nos dirige a atenção para os valores espirituais, que a partir do Evangelho do Cristo, agora associado à doutrina espírita, nos remete a possibilidades que só depende de nós os limites, em termos de despertamento espiritual, aprofundamento da compreensão do Evangelho do Cristo, percepção do funcionamento do mecanismo das leis divinas que atuam em nós e fora de nós. Então, é um campo aí muito grande. Eu lembro aqui, fechando essa introdução, aquela frase de Emmanuel, que alguns de vocês já ouviram, e que sintetiza bem isso. Veja só o que é. Está no livro Fonte Viva, capítulo 152. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza espiritual te convida a horizontes mais vastos. Emmanuel então se dirige a todos nós espíritas nesse sentido, condicional.
de nos convidar à reflexão. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, porque se te satisfazer, não dá para tu trabalhar muito o despertamento de tua consciência profunda, porque tu ainda zela pelo auto-engano. É isso que indiretamente ele está a nos dizer. Mas se de fato a gente já passou por certas rebordosas na vida, já teve uma série de ilusões desfeitas e está começando de fato a colocar os pés no chão em termos espirituais, aí ele se dirige a nós. É chegado o momento da nossa madureza espiritual e de trabalharmos na realidade de horizontes mais vastos, que estão para lá simplesmente das questões físicas e ilusórias da matéria. Vamos então concluir o nosso tema, mecanismos de evasão, do capítulo Maturidade Psicológica. Só faltam aqui 2 slides para nós entrarmos no novo tema, que é um tema a princípio até bem singular, a questão do espaço. E é do espaço em termos psicológicos, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, todo esforço a ser endividado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico, de modo a assumir a sua humanidade, que é característica definidora do indivíduo, sua memória, seus valores, seus atos, seu pensamento. Vamos entender e aprofundar um pouco esse texto. Vejam só. Todo o esforço a ser envidado, a ser utilizado, a ser colocado em ação, em favor da libertação dos mecanismos de fuga e aqueles mecanismos que acabamos de citar, contribui para apressar o equilíbrio emocional. O amadurecimento psicológico. Como é isso? É porque, na verdade, como já compartilhamos aqui algumas vezes, utilizar da experiência humana em termos materialista, puramente materialista, é sinônimo de infância espiritual. De não perceber que os valores profundos e verdadeiros que são os espirituais estão submergidos e submetidos a questões puramente ilusórias e que não traduz mais plenitude para nós. É claro que numa fase mais recuada, lá para trás, em termos de metas e de objetivos, nós estávamos numa espécie de maturidade psicológica, onde para nós o que se poderia aspirar em termos de vida eram as realizações puramente materiais. Mas na fase atual em que a maioria da humanidade está, os conflitos que agora nós passamos a ter a nível emocional e psicológico, é porque chegou o ponto aonde ou a gente, amadurecendo, sai da casca e desperta espiritualmente, ou apodrece. É por isso que nós estamos numa época de muitos conflitos e esforços espirituais conosco mesmo. Porque face à quantidade de experiências encarnatórias que já tivemos, agora chegou no ponto onde é o seguinte, olha, ou a gente acredita e desperta para valores espirituais, estáveis, transcendentes ao material, ou em termos espirituais a gente está apodrecendo. Apodrecendo no sentido de agarrar-se a coisas que não mais nos satisfazem nem nos planificam e abrindo um campo de consciência de culpa e de conflitos íntimos, que é a pior escolha que se pode fazer, tanto durante a encarnação quando voltarmos para o mundo espiritual. É mais ou menos o nível em que nós nos encontramos agora. Então não dá, principalmente para os espíritas, que já amadureceram a perspectiva de visão da vida razoavelmente, não fazer o esforço máximo possível de despertamento da consciência
do eu profundo, do self ou do si, como Joana nos chama a atenção, porque chegou o momento. Bom, de modo a assumir a sua humanidade, que é característica dos valores, seus atos, seu pensamento. Essa divisão colocada aqui de memória, valores, atos e pensamento são justamente aquelas que dizem respeito ao patrimônio espiritual nosso. E que, na perspectiva puramente materialista, é desdenhado, não é dado valor, porque julgam que tudo se acaba com a morte do corpo. Para nós que começamos a trabalhar a perspectiva de é exatamente o contrário, a vida em plenitude começa após a morte do corpo, todos os valores de características espirituais, psíquicas, mentais, ganham um peso, uma durabilidade, uma importância que para a maioria das pessoas não tem, por estarem ainda presas às ilusões da matéria. A fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico deve ser abolida, por incondizente com a lei do progresso, sob a qual todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade da evolução. Então esse é o último slide dessa temática que nós vamos compartilhar. Vejam só a questão. A fuga, consciente ou não, no comportamento psicológico deve ser abolida. Significa o seguinte: observar a vida pelo prisma espiritual nos dá os instrumentos necessários para que a gente enfrente conflitos, dificuldades, desajustes pessoais, materiais, familiares e outros, sem precisar estar se auto-enganando, nem fugindo da experiência como sendo indesejável. A pessoa que começa, de fato, a acordar para os valores espirituais da vida, ela enfrenta a diversidade ou certas facilidades, mantendo um equilíbrio em termos psíquicos, emocionais e espirituais, estáveis em quaisquer dessas situações. Ela não é mais alguém que quer estar só tendo uma vida de delícias ou de facilidades como se isso fosse possível e detestando as circunstâncias de problemas e dificuldades e doenças que invariavelmente é comum a qualquer um de nós. Então, encarar o painel de circunstâncias trabalhosas ou facilitadoras da vida humana que nós levamos, mantendo-se estável nelas, é o objetivo do comportamento psicológico maduro, que não visa mais utilizar-se de fugas, porque percebeu agora, primeiro, a falsidade delas, e segundo, o fato de que elas só levam a um disfarce de sofrimento. Então a pessoa está, por exemplo, passando uma dificuldade familiar grave. Ficar ansioso, depressivo ou revoltado são mecanismos de fuga que nem resolve o problema e cria um quadro novo de infelicidade. Mas estando agora amadurecido na perspectiva espiritual, a pessoa vai enfrentar a dificuldade, por pior que seja, familiar ou em outra área, sem apelar para a ansiedade, nem para a depressão e nem para a fuga do problema, mas encarar o problema como sendo algo que, visto de um ângulo positivo, vai ajudar a pessoa a crescer espiritualmente. Porque, de fato, tudo aquilo que a gente enfrenta, mantendo uma linha de equilíbrio emocional, mental e espiritual, serve e muito para o crescimento espiritual nosso. Pois não, Clênia? Usa aí o microfone. Com relação à espiritualidade, esse conhecimento Ótimo. Sócrates, né, na época, nos tempos mais remotos, ele já tinha esse conhecimento da vida pós-morte, vamos dizer assim, né? Tanto que ele disse que ninguém poderia ter a vida dele. Na verdade, não poderia, né? Porque a vida é eterna, né? E a gente vê também Gandhi com
espiritual bem elevado. E eu achei interessante, eu leio no livro de Joana, ela se referindo a ele. Antes ele leu um livro de Tolstói, muito bom, que é o Reino de Deus, a vida dentro de mim. E Gandhi tinha um comentário, né, a respeito dos cristãos. Ele dizia que não admirava os cristãos, mas o Cristo. Verdade. Assim, o que eu quero dizer, falando sobre essas coisas, é que a gente espírita, obviamente, a gente é favorecido, né, pela reunião mediúnica, pelos conteúdos espirituais, e de como seria essa vida, que para muitos ainda é um questionamento sem resposta. Né? Mas eu já observei que na maioria dessas pessoas que tem um grau de espiritualização mais elevado, é como se a gente tudo convergesse para o mesmo ponto. Né? A gente tem, obviamente, a doutrina, né, que facilita. Mas as pessoas que têm uma elevação espiritual convergem para o mesmo ponto, independente da religião. É por isso que, de certo modo, esses estudos que a gente realiza da série psicológica de Joana de Ângeles abre porta de ângulos de percepção do que a gente aprendeu no Espiritismo de uma forma diferenciada. Porque quando a gente passa a encarar as coisas em termos de perspectiva, de consciência desperta, a situação muda. Então, como a gente estava dizendo, enfrentar adversidades e problemas inesperados, mantendo uma linha de equilíbrio, é fruto, resultado do trabalho da meditação, da percepção desse estudo que nós estamos tendo em termos de consciência, de utilizar e perceber que antes era vítima de mecanismos de fuga, que agora não tem mais cabimento. Porque, de fato, em termos de psicologia, como a gente está estudando aqui, nos dado os antídotos perfeitos para a superação antecipada de quadros que poderiam nos levar à ansiedade, ao estresse desequilibrado, à depressão. Porque a gente sabe que esse quadro patológico da psique humana atinge todas as pessoas, ainda indiferente de religião. Então a gente sabe que tanto no meio católico quanto no meio espírita tem pessoas sofrendo problemas de depressão, mas possivelmente foram vítimas de um engendramento de problemas que lhe foi apresentado na encarnação, que não souberam como lidar com eles e acabaram se tornando vítima deles, utilizando uma fuga, como a gente está estudando aqui, uma fuga psicológica que apenas acrescenta uma saída de infelicidade e não de solução. Então eu não tenho dúvida de que a aprendizagem, a conscientização, como nos é apresentada nos estudos de Joana de Ângeles, nos dá instrumentos que o conhecimento puramente didático ou revelador, no nosso caso da doutrina espírita, não nos dá. É preciso que a pessoa mature o conhecimento até da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, dentro de uma perspectiva de despertamento de consciência, que é justamente essa que é mais trabalhada nessas obras. Então, esse é o último slide que nós tínhamos dessa temática, finalizando aqui ainda um comentário. A fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico, deve ser abolida por incondizente com a lei do progresso. E vejam que coisa, viu? Esses mecanismos de fuga que a grande massa da humanidade está sendo vítima, vai de encontro à lei do progresso, viu? Então, utilizar de mecanismos de fuga como depressão, ansiedade e outros é saída errada que vai de encontro à lei do progresso. Não é saída desejável por ser puramente humana, não.
Então nós aprendemos, à luz desse estudo que a gente está tendo, que por pior que seja o quadro de sofrimentos pessoais que a gente tem a enfrentar, de maneira nenhuma a gente deve ser vítima desses mecanismos de fuga. Avaliar a situação e utilizar numa perspectiva de crescimento espiritual em cima da adversidade. Porque de uma vez por todas, encerrando esses comentários, de uma vez por todas a gente tem que tirar do psiquismo nosso a ideia que é absolutamente falsa, mas está enraizada em nós, de que quando tudo vai bem na nossa vida pessoal, financeira, afetiva, é porque a gente está sob a proteção de Deus. Mas que quando as coisas começam a dar errado, a gente diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Essa perspectiva de vitimização é que precisa ser eliminada. Pelo que a gente aprende no Espiritismo, se você agora está enfrentando uma doença ou um problema, chegou a hora de você adquirir valores em cima de um quadro que é de adversidades, mas que de maneira nenhuma pode ser considerado como sinônimo de abandono de Deus, ou sinônimo de que você não está sendo suficientemente cuidada pelos espíritos protetores. Isso precisa ser tirado de nós, na perspectiva que aqui a gente está estudando, porque tudo pode e deve ser utilizado para promoção espiritual nossa, quer sejam facilidades, quer sejam adversidades. Vamos entrar no nosso novo tema, que é esse aqui, o problema do espaço. Não é um espaço puramente físico, e não é um espaço muito menos celestial, é um espaço intrínseco, interior nosso, e que de certa maneira não deixa de ser alvo de certa análise na perspectiva da vida em sociedade. Então vamos ver aqui o primeiro slide para iniciar esse estudo. O espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Experiências de laboratório demonstram que em uma área circunscrita, na qual convivem bem alguns exemplares de ratos, à medida que aumenta o seu número, nele se manifesta a agressividade. Entendemos bem como é a questão? Isso significa que nos lugares onde tem aglomeração de seres humanos, como nas grandes cidades, cria-se um ponto vulnerável ao incremento da agressividade e posteriormente do crime, né? Como nós vemos em termos de realidade nas grandes capitais e nos centros urbanos, aonde se fecha muito a área física, inclusive aqui o início desse esclarecimento na perspectiva física, para depois entrarmos na espiritual. E gato também. Gato também, não é só rato não, né? Gato também fica agressivo, né? Se tiver muito gato, quando olhar, estão nas tapas. É a questão da invasão de privacidade, né? Eles sentem também a invasão de privacidade. É verdade. Nos relacionamentos das pessoas imaturas, agora vamos entrando mais na perspectiva psicológica nossa. Os espaços são de imediato tomados e preenchidos, tornando a convivência asfixiante, insuportável. Logo passam as explosões do desejo ou dos artifícios da novidade. Logo passem, aí não é passam, passam. Entendemos como é a coisa, né? É que mesmo nos relacionamentos humanos, nos casais mesmos, aonde a convivência se torna asfixiante, não é promotor ao crescimento do casal, por exemplo, na perspectiva de um casal, a coisa vai ficando difícil, sobretudo quando é superada aquela fase mais comum e transitória
do desejo, da paixão, dos artifícios da novidade. E aí começa a se instalar um problema. Vamos continuar. Surgem nesse período as discussões por motivos fúteis, que escamoteiam as causas reais, nascendo as mágoas e rancores, que separam os indivíduos e às vezes os arruinam. Menino, que coisa, né? Complicado, né? A vida de relacionamento humano, né? Normalmente. Dentro da perspectiva puramente humana, sem que tenha havido aberturas à perspectiva espiritual. Não é à toa, né, que, em se referindo aos casamentos, é objeto, muitas vezes, de chacotas ou de ironias, né? Em termos de ser uma prisão, em termos de ser... se fosse bom, não precisaria de testemunha, né? Entre outras coisas, porque se tem testemunha, porque não é bom. Isso tudo, claro, é defluente da perspectiva materialista de encarar as coisas. Como nós temos vendo aqui ao longo desse estudo, encarar quaisquer experiências humanas do ponto de vista puramente materialista prepara o couro, vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Porque, em verdade, a perspectiva puramente materialista, ela é profundamente ególatra. A pessoa começa a pensar mais nela. E quando entra para o campo de um relacionamento, aí a coisa se complicou. E como se complicou? Porque se a gente está unido a alguém que só pensa em si, e a gente também vai querer só pensar em si, para onde é que vai o relacionamento? É nessa perspectiva que Joana continua aqui nesses primeiros slides, nos chamando à reflexão. As afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, aí é diferente. Não há predominância de uma vontade sobre a do outro. Porém, um bom entrosamento que sugere a eleição da sugestão melhor, sem que ocorra a governança de uma por outra vida. E aí nós diríamos, mas isso é tudo que eu quero? Só que a maioria das pessoas, em termos de maturidade psicológica e espiritual, não estão abertas a isso. Qualquer pessoa que encara e enfrenta a vida do prisma materialista, ele está na infância psicológica, né? E ele não está pronto para isso. E aí a gente vai ter uma ideia porque é que o casamento é alvo de tanta chacota, né? Porque as pessoas que estão dentro são imaturas psicologicamente, ególatras. E a consequência natural e normal qual é? Se um inferno a só é ruim, um inferno a dois é mais intensificado, né? Então é essa perspectiva que infelizmente tem acontecido muito. Porque parte do ponto mais sensível, que é encarar o mundo pelo prisma materialista, que significa ser egocêntrico. Então, voltando aqui ainda o texto, nas afeições de pessoas amadurecidas, aí nós aqui estamos nos preparando para a cena. Então, numa perspectiva de pessoas psicologicamente amadurecidas, aí não há predominância, não há ninguém querendo dar ordem ao outro. Há uma vontade trabalhada em conjunto e de reciprocidade e de sintonia. Aí é uma beleza, né? Aí é o reino dos céus instalados na terra, quando os casais vivenciam dentro dessa perspectiva de maturidade. A gente sabe que existem alguns casais que estão vivenciando essa perspectiva. Claro que são poucos, mas a gente está aqui para tentar aumentar o grupo, nem que seja noutra encarnação, né? Para alguns de nós. Mas pelo menos a gente sabe que não se perde, né? Porque a gente aprende
e amadurece e continua conosco, né? Mas a perspectiva aí é o mais importante de estar sendo trabalhada agora. Por isso mesmo, o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais que substituem os físicos cedidos. Vejam que beleza no relacionamento de pessoas amadurecidas. Se elas perdem o espaço físico por estarem agora ocupando o mesmo espaço, mas o que é que ocorre? Ganham em termos de espaços emocionais, que substituem os físicos cedidos, ampliando-se os limites da confiança, que permite o trânsito tranquilo na sua e na área do ser amado, que ele não obstaculiza o acesso, o que é evidentemente de natureza recíproca. Afinal de contas, a síntese disso aí e a gente não pode dizer outra, que é o quê? Amor e afeto vivem de reciprocidade. Se não houver, não tem condições, não vai se sustentar. E a reciprocidade, claro, ideal é do amadurecimento emocional. Pois não, Cleber? Aproveite e use o microfone aí para que a gente possa lhe ouvir melhor. Com relação assim, ao amor que tem a reciprocidade, mas o amor verdadeiro, ele dá sem querer receber nada em troca, né? É aquela situação assim que, se você não quer ficar comigo, eu te amo de uma forma tão profunda e que deixa você partir uma boa, né? Esse é o amor em essência, eu acredito. Agora que a gente, pela nossa inferioridade ainda, a gente também se amor recíproco. Nesse dar e receber, né? Eu diria, pela nossa condição. Eu diria pela nossa humanidade. Humanamente se falando, a vida, por exemplo, já que a gente está tratando aqui da questão familiar e conjugal, humanamente se falando, qualquer um relacionamento de qualidade só se sustenta se houver reciprocidade. Humanamente falando, alguém que dá muito ao outro e o outro só faz receber, não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde não vai se sustentar. Agora, de certa maneira, claro, o amor altruísta, o amor em termos de profundidade espiritual, de maneira nenhuma trabalha em cima da expectativa. Mas quando a gente olha para a esfera humana da convivência dentro de uma casa, por exemplo, aí, minha irmã, se não tiver havendo um nível de reciprocidade, logo um está cobrando. E cobrando porque é humano, cobrando porque está dentro da imperfeição humana. Não há aquilo de se doar tanto ao outro na perspectiva humana sem estar havendo desamor a si mesmo. Aí é que entra o problema. É porque a pessoa mesmo, na medida em que ela não se sente correspondida à altura, ela começa a se perceber como com baixa autoestima e com baixo autoamor. Porque em termos naturais e humanos, há de haver uma troca e reciprocidade. E aí, de certa maneira, isso em termos humanos é totalmente esperado e justo, porque os relacionamentos humanos se estabelecem em um contrato, né? Quer queira ou não, né? Um casamento tem um contrato, né? Aqui nós temos alguns advogados. Então se estabelece um contrato. E humanamente se falando, esse contrato plisma pela reciprocidade. A pessoa vai ser leal, fiel e dedicada ao outro, mas o outro assume o compromisso de ser o mesmo em relação à outra parte. Então há um contrato de reciprocidade. E aí depois querer que o outro seja humano e santo o suficiente para só dar sem expectativa de receber nenhuma, chega a ser até um pouco desumano, né? E egoísta. Porque aí é quando entra todo esse quadro de perspectiva
materialista e ególatra, onde a pessoa não está atenta às necessidades do outro e só está atento às de si mesmo, não vai se sustentar. E na verdade, mesmo que se sustente, não é um relacionamento de qualidade, porque a qualidade vai ter muito a ver com a reciprocidade. Se não houver a reciprocidade, a qualidade cai. Por mais que haja um amor, doação de uma das partes, mas o que vai realmente intensificar um nível de qualidade é a reciprocidade. Bom, deixa eu fazer à vontade, e é bom que nós estamos aqui para aprender juntos. E eu estou aqui apenas tentando facilitar algumas ideias, mas aqui nós estamos aprendendo juntos. Só retornando para o slide bem anterior, para eu entender bem, veja bem, com relação à agressividade que ocorre numa aglomeração de pessoas. Os animais, eles têm aquela coisa de marcar território, né? Então, muitos animais estimulam a agressividade. Conosco, isso ocorre ainda pelo atavismo que temos com relação aos nossos instintos, porque já passamos pelo meio animal. Aí, quando a gente está em conjunto com um grupo maior, isso é estimulado. Outra pergunta também: se também esse estímulo decorre da presença dos espíritos que nos acercam, né? A maioria de nós temos muitos vícios ainda a ser vencidos, então vamos dizer que a gente está com só boas companhias, está com as más companhias também. Então essas más companhias também ali vão se agregar no plano espiritual. Aí são esses os motivos. Todos nós sabemos que no nosso processo evolutivo a gente já passou pelo reino animal e que a gente ainda tem uma série de instintos e de tendências agressivas e outras provenientes desses estágios. Só que nós já reencarnamos tanto no reino hominal que chegou o ponto em que as perspectivas de espiritualização e de começar a transcender isso se impõem. Então agora a gente está no ponto aonde abrir áreas no psiquismo nosso, no comportamento nosso, ao domínio do instinto, significa anular perspectivas espirituais que estão em germe em nós. E aí isso vai gerar sofrimento e infelicidade, tanto na esfera pessoal como de relacionamento com o outro. É por isso que nesse texto mesmo, aqui no final do texto, diz assim, que ele não obstaculiza o acesso que é evidentemente de natureza recíproca. Se não for de natureza recíproca, acabou-se, mais cedo ou mais tarde, não se sustenta. E o pior de tudo, se desqualifica. E há algo em termos naturais dentro de qualquer um de nós, quer sejamos homens ou mulheres, em termos de afeto, a qualificação e a sustentação trabalham juntos com a reciprocidade. De tal maneira que quando não há um cuidado nessa reciprocidade, a tendência é piorar. É assim, em um relacionamento, por exemplo, e existem alguns assim, onde o homem ou a mulher é quem se doa completa ao outro, e não há uma reciprocidade no outro, isso vai tender a piorar e intensificar-se ao passar da experiência do relacionamento. E se for o contrário, o que é que vai ocorrer? Se o casal começa a trabalhar um nível de reciprocidade, de querer dar mais porque o outro também está dando mais a ele, isso vai levar ao quê? A intensificação e qualificação do relacionamento, que é o que todos querem, ou pelo menos deveriam querer. É porque cá entre nós só querem isso quem já começou a ter um compromisso de maturidade psicológica consigo mesmo. Se não tiver com alguém, vivendo um relacionamento com alguém, que isso seja compartilhado, ele corre de perto. Essa é a questão. Ou ela corre de perto. Porque na medida que ela perceber que está havendo um relacionamento onde ela dá mais dela e recebe menos,
opa, para onde é que isso vai? Porque vai ladeira abaixo. Porque a questão, houve até alguns estudos que a gente teve aqui que falam um pouco sobre isso. Porque a questão toda é essa. E isso é a grande raiz da quantidade imensa de separações e divórcios que tem. Porque é aquilo. O relacionamento em termos de afeto ou cresce ou deperece. Ele não vai ficar estável. Então tem um homem e uma mulher apaixonados e que se gostam, se casam, por exemplo. Trabalhe o relacionamento para estar cada dia melhor ao longo dos anos. Ou se prepare para ir ladeira abaixo, porque a rotina e o dia a dia vão minar e acabar o relacionamento. E isso é natural. Infelizmente tem ocorrido aí em casamentos que não duram 2 anos, porque na medida que passam os meses e essa reciprocidade não está sendo trabalhada, oxe, ladeira abaixo. Pode não, para mim. Só uma observação. Eu acho assim, o que mais a gente vê hoje em dia, e eu digo assim, da forma profissional que acompanha muitos casos, o que há é mais assim, o que prevalece é um jogo de interesses. Interesse do ponto de vista patrimonial e outros. Né? Oh, maravilha! Aí o que acontece? É isso que nos afasta de quê? Dessa questão da natureza recíproca. Porque eu acho assim, a reciprocidade é fundamental para qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso ou familiar, enfim, qualquer tipo. Então, o que acontece? Eu acho que o amor altruísta, eu entendo assim, você deve praticar, lógico. Não, eu não vou deixar de fazer isso porque eu não vou agradar a pessoa. Não, eu tenho que fazer porque aquilo vai me proporcionar também um bem, antes de oferecer ao outro, né? Sem dúvida. E aí a reciprocidade, eu entendo que é um complemento disso. Ou é um caminho para se chegar ao altruísta, o relacionamento altruísta. Infelizmente, a maioria das pessoas que não estão trabalhando a maturidade psicológica e nem o despertamento espiritual, estabelece o relacionamento com bases ególatras e que é infelicidade compartilhada a 2. Onde muitas vezes o máximo que tem é uma suposta satisfação sexual que ao longo dos meses vai ladeira abaixo junto com o relacionamento. E é por isso que hoje em dia, cada vez mais, as mulheres e homens, porque isso hoje atinge as 2 classes, não se aberta a possibilidade de até iniciar relacionamentos, porque percebem que vai se traduzir num campo de egoísmo compartilhado. Aí não dá. Entre egoísmo compartilhado e sozinho, fique só. Pelo menos a infelicidade é menor. Se você não dá conta, se a perspectiva sua de vida é materialista, evite incrementar a sua infelicidade, porque você vai simplesmente incrementar. Esse é o problema. É um jogo de interesses ilusórios. Quando não é um interesse monetário, né? É um interesse físico, como se aquilo nunca fosse acabar. Né? E eu conheço pessoas mesmo, a grande maioria, apesar que também eu já passei por essa fase também, e me interessava por uma pessoa, que mulher linda, essa mulher da minha vida. Daqui a pouco, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, isso não é nada que eu queria. Né? Quer dizer, é aquele interesse passageiro. Um jogo de interesse. Exatamente. E quando não é um jogo de interesses financeiros, né? E que depois se traduz nisso que a gente está estudando aqui, que é a invasão do espaço, aonde fica só suportando o outro, porque não há um compartilhamento emocional, existencial. E aí há uma invasão de espaço físico. E a pessoa aí começa a sonhar em se separar. Antes o sonho era casar-se. E aí depois o sonho
meu Deus, é me separar, porque invasão do espaço, não há compartilhamento emocional, existencial, espiritual. É dizer, meu Deus, em que foi que eu entrei? Porque a pessoa não vê a hora de sair. É por isso que hoje eu me conformo, né, que o meu relacionamento é bom, porque sou pobre, e a mulher diz menino. Então vamos continuar aqui com mais um slide aqui. O homem ou a mulher de personalidade infantil deseja o espaço do outro. Que beleza, né? Sem querer ceder àquele que acredita seu, né? Quando consegue, limita a movimentação do afeto. Há quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo a insegurança que é responsável pela ambição atormentada. Se não logra, parte para o jogo dos caprichos, que termina em incompatibilidade de temperamentos, disfarçando as suas reações neuróticas. Um verdadeiro céu, né? Isso aí é o quadro de um céu na terra, para aqueles que vivem dentro dessa perspectiva, né? E realmente é de causar inveja aos solteiros e solteiras que não sabem a felicidade que estão tendo e estão querendo perder. Em verdade, claro, é preciso que, esquecendo um pouco o lado irônico, é preciso a gente colocar os pés no chão num ponto que é comum a tudo que a gente está falando. Sem estar trabalhando numa perspectiva espiritual e um amadurecimento psicológico, tudo a gente complica na nossa experiência humana. Tudo. Enfrentar a vida na perspectiva materialista é complicar tudo. Tudo. E a solução, claro, a raiz de todas as soluções está onde? Na espiritualização nossa, né? No despertamento da consciência profunda, na busca dos valores reais, espirituais, para a partir de nós, consertando a nossa autoestima, o nosso auto-amor, a gente abrisse a possibilidade de estar com alguém que tenha acordado também esses valores e passe a comungar esses valores reciprocamente. Tá certo, pode ser que isso não aconteça numa encarnação, mas a gente já está sabendo do caminho, né? Já facilita mais as coisas. Pois não, Roseli? Quando fala assim, o homem ou a mulher de personalidade infantil deseja o espaço do outro, sem querer ceder àquele que acredita ser. Eu acho que antes de nós analisarmos a parte materialista, a gente tem que rever que cada ser é individual, mas ao mesmo tempo traz toda a trajetória de outras vidas passadas, traz a convivência com a Então nós temos mulheres que vivenciaram a criação com uma mãe que já foi submissa, né? E passa para a filha aquele tipo de comportamento. Quando ela encontra um esposo que dá a ela uma liberdade dela ser o que ela pode ser, ela acha que não está sendo amada, porque ela já está condicionada àquele tipo de comportamento. Assim como o homem também, aquele homem que é criado pela mãe autoritária, mandona, que encontra uma esposa que diz, não, você pode ter outro momento com seus amigos, que ele acha que está sendo traído. Então, o que ele tem que ver também é o que falta é diálogo. É amor para com o outro, para enxergar através dos olhos dele também. Assim, que acha que pode resolver tudo com uma opinião, e se esquece de dialogar, de entender, de compreender que o outro também tem suas deuses. É por isso que eu estava até me lembrando aqui, enquanto tu falava, das perspectivas que são colocadas, por exemplo, na Bíblia, pelo apóstolo Paulo. Vocês sabem quais eram em relação a isso? Ele era bem claro e enfático em uma seguinte questão, que chega a ser quase irônica no que nós estamos aqui falando. Ele diz, olha, a mulher ou o homem, se tiver solteiro,
mantenha-se solteiro e não procure se casar. Isso Paulo passava várias vezes nas cartas dele, porque ele se referia naquela época a todos os cuidados que havia com o mundo material na perspectiva da família humana e que representariam entraves à melhor divulgação do Evangelho. Então ele era muito incisivo em relação ao fato de que no agrupamento familiar a perspectiva de um relacionamento único, monogâmico, fiel e dentro dos critérios morais que o cristianismo apresentava, era algo que, se hoje em dia a gente acha que é difícil, naquela época era mais difícil ainda. Então havia muito, de adultério, de traição e de desequilíbrios na área íntima, numa perspectiva que, para divulgar melhor o cristianismo, ele dizia: olha, nessa bagaceira que está aí é melhor você nem se meter. Procure ser um solteiro ou solteira dedicado ao Senhor e amplie seus horizontes, como a gente estava aqui comentando no início, em busca de perspectiva e realidades que transcendam a matéria. É claro que eu estou lembrando isso, não que eu seja contra casamento, aliás, eu sou totalmente a favor, mas de pessoas amadurecidas psicologicamente, emocionalmente, e que vão se abrir às possibilidades ideais de compartilhar felicidade, o que é muito diferente do que normalmente a gente tem visto nos relacionamentos atuais. Pois não, Cleide? Se eu não me engano, também Paulo disse o seguinte: se você não quer se abrasar-se, case-se. Exatamente. Abrasar-se é bom entender, desequilibrar-se sexualmente. Se entre você está vivendo irresponsavelmente a sexualidade, então se case. Isso ele dirigia-se tanto ao homem quanto à mulher. Então, dentro da possibilidade de você se tornar um pervertido, é melhor você se casar. Agora, se você consegue se manter numa linha de equilíbrio moral e espiritual, antes você está só. Isso era algo para aquela época. Para hoje, com as perspectivas de amadurecimento psicológico que nós estamos aqui compartilhando, há muitas possibilidades de se ter um casamento reino dos céus na terra, que na verdade não deixa de ser para os casais que vivem um nível de qualidade e reciprocidade. Bom, vamos... Pois não. Se falar em casamento, parece que é melhor fechar o slide e ficar só conversando. É estimulante. Veja bem, você casa para aprender a dividir, não é isso? Você está crescendo com um companheiro ao lado. Deveria ser, né? Eu acho assim que para uma pessoa que amadurece psicologicamente, como a gente viu, ela vai casar com o outro porque tem afinidades com o outro, porque ama o outro. Exatamente. Então, esse é o psicologicamente amadurecido. Mas aí, numa relação, a gente sabe que são dois espíritos imperfeitos. Cada um traz sua cara, como disse nosso amigo Gabriel, atado. Quer dizer, com falhas morais, com vícios a ser vencidos, necessitando cada um de algum descobrimento. E casamento não só é aquele mar de rosas. Tem renúncia, tem respeitar o espaço do outro, que quer aí vai correr. E o pior de tudo, não ter participado dos estudos psicológicos de Joana de Ângeles. E aí, a confusão é grande. E Joana é que dá a luz, para a gente entender esse comportamento humano. E, acrescentando aí só, sem contar que a grande maioria dos casamentos são provacionais, e também não deixa de ser uma dificuldade maior de relacionar-se. Sem dúvida, é porque a aprovação, ela ganha, olha, a aprovação que vocês citaram, ganha um peso de desequilíbrio e sofrimento por não estar sendo trabalhado na perspectiva espiritual. E aí a gente volta àquela base comum que eu estava dizendo aqui. Encarar o mundo do prisma materialista ególatra
é sofrer em qualquer área de relacionamento. A pessoa, no trabalho que ela tem, ela é egoísta e sofre. Na vida familiar, social, ela é egoísta e sofre, porque não deixa de estar colhendo o que fica plantando. Se a pessoa planta só para ela, depois os outros também não vão querer ajudar. Então, em verdade, para qualquer área de atuação nossa, abrir-se a perspectiva espiritual de forma coerente e realmente integrada é a solução para tudo. É o que faz com que, e aqui alguns de vocês podem ser prova, é o que faz com que alguém possa estar solteiro e feliz, casado e feliz, independente de estar passando por uma situação econômica fácil ou difícil, se sentindo bem, colocando limites, controle e domínio sobre as circunstâncias da vida. Essa é a perspectiva espiritual. Então, desse ponto que a gente está aqui comungando, está uma beleza. Você pode estar do jeito que tiver. O mais importante é estar com a consciência em paz, de dever cumprido, e percebendo que situações, perspectivas, possibilidades do mundo material estão sempre mudando. Há pessoas que hoje estão muito bem, quando olha amanhã acontece uma tragédia, morre uma família, há um acidente de carro e mudou tudo, porque a vida humana é cheia de vicissitudes nessa área. Então, apegar-se a querer ter uma vida em termos exteriores equilibrada em paz é complicado. Assim diria o próprio Cristo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o sentido é bastante claro. Não fique achando que a sua experiência humana é na área de facilidades. Mas eu dei o roteiro e o caminho para que você passe por isso aí da forma mais leve e suave possível, desde que você queira. Na próxima encarnação eu vou fazer um tratado lá para não me casar. É, né? Se eu ficar solto, Tem que ser. Ah, meu Deus. Tem alguns. eu vou fazer tudo direitinho agora para ver se na outra eu posso vir. O problema Geraldo, o problema todo são os chamados desvios de rota. Por exemplo, você deixa tudo acertado, diz, olha, solteiro, não, está tudo certo, a gente vai lhe ajudar, você vai ficar. E aí quando você encarna, que entra naquela fase da adolescência, os hormônios começam a gritar, e você não consegue impor ordem, e quando olha, você está casado, mas não era para estar, não era, mas e aí? Eis o problema, e são inúmeros casos assim, viu? Inclusive dentro do movimento espírita. A quantidade de pessoas hoje que está no movimento espírita, homem ou mulher, que deixaram, olha, pelo amor de Deus, casamento não. E aí quando encarnaram, não deram conta. Não deram conta dos contratos que assinaram. E quando... Haja fase demorada, né? Essa foi boa. Bom, continuemos aqui. A vida feliz. Oh, que maravilha! A vida feliz é um dar, um incessante receber. Toda doação gratifica e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece a hipertrofia da emoção retribuída e experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Que coisa, né? Vamos analisar aqui esses paradoxos do comportamento humano.
Primeiramente, a beleza de que a vida feliz é um dar e um incessante receber. O sinônimo de felicidade na vida é compartilhar, não apegar-se a nada e desejar fazer o bem e reciprocamente estar recebendo o bem espontaneamente de volta. Esse é o objetivo da vida. É a perspectiva que o Criador colocou para todos nós. Mas adiante ela diz: aquele que se recusa à distribuição padece a hipertrofia da emoção. Hipertrofia da emoção. E nessa hipertrofia está, inclusive, as emoções ególatras, que a gente há pouco comentava. Retribuída e experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Então é aquilo que, outra vez fazendo uma ponte com os relacionamentos humanos e conjugais, há aqueles relacionamentos onde o homem ou a mulher, um ou outro, gostam muito mais do que na área da reciprocidade, e por mais que doe atenção, cuidado e afeto ao outro cônjuge, o outro cônjuge nem compartilha e ainda se sente carente. Por mais que receba, acha que mereceria muito mais do que recebe. E isso se torna, como Joana coloca aqui, uma hipertrofia. Infelizmente, não são poucos os casos que levam os relacionamentos nessa área à infidelidade conjugal, para completar o descaso. Porque aquela pessoa que só recebe e ainda continua carente, acaba tentando muitas vezes satisfazer-se em fontes diversificadas. E quando olha, infiltra-se o adultério no casamento, ou por parte do homem ou da mulher, fruto dessa hipertrofia das emoções. Em verdade, é uma espécie de insensibilização ególatra. A pessoa só pensa tanto em si, que por mais que receba, ela nunca acha que recebeu bastante. Bom, somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Assim mesmo, quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor que pode ser multiplicado. Então é claro que numa perspectiva psicológica de amadurecimento pleno, de despertar do eu profundo plenamente, a pessoa está naquele ponto em que ela ajuda, se doa, e o próprio ato de ajudar e se doar para ela é como se houvesse a reciprocidade, mesmo que essa reciprocidade não se exerça materialmente pelo outro. É por isso que aqui é colocado assim: interiormente amadurecido, realizado, mesmo quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno. Então essa pessoa, que a gente já está chegando aí aos últimos slides, essa pessoa ela vai estar, seja qual for a situação da vida dela, amadurecida conscienciosamente e está sendo intermediária do bem que passa por suas mãos, para todos. Vamos ver aqui adiante a continuação dessa explicação. A pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. É claro que isso aqui é dentro da perspectiva daquele que está amadurecido psicologicamente, aonde esse amadurecimento se traduz por essa adaptação, mesmo no espaço físico, aonde ele não se sente
ultrajado ou retirado dos seus direitos. Porque diz assim: adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Aí é o caso que não está bem reciprocitado. Mas aí o problema todo é que aqui é para aquele que já trabalhou bem o amadurecimento psicológico, que a maioria das pessoas não trabalharam. Para a grande maioria das pessoas que ainda não fizeram esse esforço de despertamento da consciência e de maturidade psicológica, se não houver, e normalmente não há reciprocidade, elas não dão conta. Elas se sentem roubadas, ultrajadas, e passam para as separações, para as traições e para outras perspectivas de sofrimento no relacionamento humano. Porque é claro, fazendo um enfoque aqui, que a gente não pode deixar de fazer, é claro que na perspectiva espiritual, quando alguém trai o outro, ele trai o outro ou a si mesmo primeiramente. Na perspectiva espiritual plena, ninguém trai o outro. A pessoa trai a si mesma. Ela não engana o outro, ela engana a si mesma. Ela entra numa área de desequilíbrio com as leis divinas que vão lhe cobrar o problema gerado pela sua atitude. Em verdade, aquele que sofre a ação de ser traído, desde que ele, em termos de maturidade espiritual, encare no nível de equilíbrio, ele se liberta. Ele está se consertando, se não da vida atual, de uma vida passada, como nós aprendemos. Porque ninguém curte sofrimento grande, sobretudo na área emocional, sem raízes na lei de causa e efeito. Isso aí também é preciso a gente entender dentro da reencarnação, pelo que nós aprendemos no Espiritismo. Quando alguém é alvo de um engano, de uma traição, numa área onde ela fez de tudo para que não ocasionasse aquilo, ela está em resgate. E o traidor, na verdade, está traindo a ele mesmo e libertando o outro. Mas vamos aqui para o último slide. Desde que ele, se não tiver, ele vai empurrar um problema que poderia ter resolvido agora lá para frente, né? Essa pessoa, como se diz na linguagem popular, é uma bala sem alça, né? Porque é melhor deixar de lado. A simbologia aí foi perfeita, né? É quando o símbolo fala mais do que a palavra, né? Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. Ademais, deve considerar que os espaços físicos são transitórios
em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites, tempo e espaço, passam a ter outras significações. Então, o melhor de tudo é isso, né? É que, em termos de morte ou de vida espiritual plena, tudo se resolve, né? Então, deve-se considerar que esses espaços físicos são transitórios. Aqui, em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transfere o ser para outra dimensão, onde espaço e tempo têm outras perspectivas de percepção. E a gente sabe que, em termos de revelação espírita, isso é um fato. Um fato que desveste todas as ilusões que nós podemos ter alimentado na carne, né? As ilusões da Matrix, do projeto ilusório articulado, inclusive com a participação dos espíritos desencarnados presos à matéria, que querem que a gente esteja iludido o máximo com a satisfação dos instintos agregados ao usufruto que eles fazem disso através de nós. É a grande luta que nós estamos travando, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra os espíritos em desequilíbrio lá nas hostes espirituais. E isso a gente tem que resolver através do despertamento da consciência, da superação da ilusão do ego, da busca de ser canais do bem, que é a perspectiva que o Espiritismo sempre andou nos incentivando muito. Mas vamos parar aqui as nossas observações. O nosso próximo tema será no livro Homem Integral, a reconquista da identidade. A reconquista da identidade. No capítulo Maturidade Psicológica que nós estamos estudando. O próximo subtema, a reconquista da identidade. Vamos para... Pois não. É porque... Os doutrinadores são os maiores alvos. Interessante, né? Pode dizer até assim, interessante, né? Que maravilha. Eu sou um dos livros que eu mais me identifiquei com ele. Maravilha. Pavone, né? Acho que o sobrenome é o livro. Como é o nome do livro? Não há mais tempo, que nós temos para vender aqui no Bezerra, com abatimento. Pois não. Eu queria só fazer uma sugestão. Não tem uma vez na semana que o nosso estudo é de 2 horas? Às 14 horas? Sim, é. Aí eu queria sugerir, quem quiser concordar, a maioria, para ser de manhã nesse dia. Porque, para mim, 2 horas é um horário super inconveniente. E aí, você também tem a palestra. Veja só, teve 2 pessoas que pelo WhatsApp, que costumam vir para cá,
que me disseram que tinha dificuldade por causa de afazeres domésticos, que fariam pela manhã, que quando o estudo é de manhã de 9 às 11, não dava tempo, 9 até às 10h30, a fazerem. E foi quando eu fiquei até em dúvida sobre se realmente a maioria achava melhor ser de tarde ou pela manhã. Mas como você está levantando aí a questão, a gente pode resolver em conjunto. E se a maioria aqui eu mando mensagem pelo WhatsApp, até com o folderzinho do nosso estudo, era bom que vocês pudessem individualmente mandar para mim. E depois eu digo a vocês o resultado. Para mim, eu sou indiferente, porque o estudo eu apronto antes, e quer eu faça no domingo pela manhã, que seria de 9 horas às 10h30, ou à tarde, que é de 2 horas às 3h30, para mim é a mesma coisa. Eu quero antecipar que na próxima semana vai ser nesse mesmo horário, 4 horas da tarde. Tem um problema da campanha do quilo. Mas pronto, de qualquer maneira, está aí feita a proposta que Kleiner disse, e depois a gente faz uma avaliação dela. Isso aí é uma vez por semana, esse horário. Sim. É todo domingo. Então vamos ver. Eu vou pedir aí para a nossa irmã Edília, que está lá atrás, fazer a prece por nós.